já estão prontíssimos, estamos colorindo a tela, não é? Nossa chefe queridíssima, Malu Lobo, e nosso queridíssimo nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindos! Eu amo começar a semana com você. Obrigado, cara. Ai, é tão e bom. A gente também. Ai, eu olho, já acordo num bom humor na segunda-feira, de ver que eu vou estar com eles, que a gente vai falar de assunto bacana, receita deliciosa. E, como falei há pouco, linkando a questão da atividade física, o tema de hoje é, na verdade, uma pergunta que o Dr. Roberto vai nos responder. Verdade. Ao longo da pauta, com conclusões importantes. O que funciona mais para perda de peso? A dieta ou a atividade física? O que vocês acham? De repente, escreve lá já no Instagram qual que é a sua opinião, que você vai contar, né? E é verdade, uma pergunta, aliás, a gente vivencia isso no consultório muito, Carol. Todos os profissionais da área da saúde que trabalham com um foco em peso saudável, né, todos, escutam muitas vezes o paciente falar, ué, mas eu estou fazendo atividade física e não estou perdendo peso, o que está acontecendo? Opa, mas espera aí, vamos entender isso melhor? Né? É uma questão de conta matemática, gente. A fisiologia humana não muda, ela continua a mesma. O nosso peso é o reflexo do quanto você comeu ao longo do dia, combustível, né? Valor calórico, e quanto o teu corpo queimou de tudo que você comeu, né? Para manter o teu corpo vivo, né? Então é isso que eu quero chamar a atenção. Vamos bater um papo bem bacana. Trouxe aí uma dinâmica para vocês visualizarem isso na prática. E para alguns, Carol, é mais... Pega a pessoa sedentária, né? A pessoa fala, puxa, eu estou gordinha, preciso emagrecer e odeio fazer atividade física. Mas eu preciso aí, me deram aí a meta de diminuir pelo menos 500 calorias todos os dias. Eu tenho que cortar 500 calorias daquilo que eu já vinha comendo, né? Eu tinha um aporte calórico todo dia igual, comecei a comer um pouco mais do que eu devo, comecei a engordei lá alguns quilinhos, agora quero emagrecer. Para alguns que odeiam fazer atividade física, eles vão lá e vão cortar calorias. Então, vão tirar 500 calorias do dia a dia. Vai cortar uma coisinha aqui, outra acolá. Para alguns, pode ser mais fácil esse caminho. Falar, eu odeio atividade física. E acabam até perdendo peso, né? Mesmo sem fazer atividade física. Para outros que querem a mesma meta, preciso perder peso, mas odeio cortar as coisas que eu como, não abro mão, então eu vou ter que gastar mais, aí eu vou ter que partir para atividade física. É dentro desse raciocínio aí que essa pauta vai comentar muita coisa bacana para vocês. E Malu vem com uma receita, claro, vem ao encontro da pauta nesse sentido. É uma receita que tem baixíssimas calorias, pelo que eu já olhei, né? Super barata, Carolzinha. Então é tudo que todo mundo tem em casa. Também ainda rolam algumas substituições. Então quem quiser ainda tem alguns segredinhos que a gente pode ensinar. Mas assim, é uma receita facílima, fica pronto em poucos minutos. E olha que bonita. Porque as pessoas reclamam muito, né? Por exemplo, no almoço ainda conseguem se virar, vão no restaurante aquilo. Aí à noite às vezes não tem o que comer. Né? E aí que a gente vai entrar com essa super substituição, essa receita que fica deliciosa, dá para ser congelada, gente, fica pronto rapidinho. E eu gostei da sua apresentação, quando a gente fala uma torta de abobrinha, se você fala assim, ó, ai, vamos fazer uma torta de abobrinha, aí você fala, ai, uma torta de abobrinha. De repente você vem com uma apresentação linda, com uma torta que tem, né, suculenta, assim, dá vontade, parece uma quiche, uma apresentação maravilhosa e ainda com poucas calorias. Quem não quer experimentar? Não é verdade? Essa daqui, nossa, Malu, mas ficou lindo mesmo ainda embaixo com a abobrinha. Gente, eu acho que a gente também, né, doutor Roberto, se você quiser começar por aí também, a gente tem a dinâmica daqui a pouquinho que a gente vai lá para nossa sala. Mas a gente também tem essa questão visual muitas vezes, né? Sem dúvida. De já dar uma Come com os olhos, né? Comer com os olhos, uma vontade, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma receita com poucas calorias, ingredientes ali, que nem são tão apetitosos. Você fala abobrinha, você fala, mas não tem tanto sabor. E que quando você vem com uma apresentação dessa, você fala, opa, ela vai virar uma torta a mais calórica possível para os nossos olhos. Exatamente. Não é? A princípio, ninguém quer abrir mão de ter prazer à mesa, né? Sim. Eu acho que você comer algo que visualmente já dá vontade e o sabor é delicioso, é isso que o nosso cérebro quer. Então a gente tem dificuldade às vezes de fazer dieta e cortar aqueles alimentos muito calóricos, né?
que são gostosos, mas muito calóricos. E por que não fazer substituições inteligentes? Aliás, esse trabalho nosso já está quase 20 anos já, viu, se for parar para pensar, tem bastante tempo, que eu proponho, né, junto com a Malu. Vou ficar chato saber tudo da nossa idade, né? tem que disfarçar a idade. É que a gente propõe isso, Carol, trocas inteligentes, né, e é isso que eu acho que acaba dando certo. A pessoa continua comendo, só que caloricamente menos. Porque para emagrecer, Carol, não adianta, tem que ter déficit calórico. O que você comeu ao longo do dia não pode passar das suas necessidades energéticas, senão você engorda. Se ficar igual, o que eu comi foi que meu corpo queimou, peso estável. Se precisa emagrecer, esse déficit calórico é comer menos do que meu corpo gasta, ou gastar mais do que eu comi, né? O raciocínio é esse, e é isso que a gente tem que fazer as pessoas entenderem. Só que na prática, vamos lá para a sala? Olha só que legal. Essa é muito legal. Até falei pro Dr. Roberto antes do programa começar, né? O Dr. Roberto vai ficar desse lado, eu vou ficar do outro. Então, o que acontece? A gente tem ali hoje... Deixa eu ficar desse lado, isso, Carolzinha, como você que aí eu prevê. consigo escrever melhor. A gente tem algumas ferramentas até. Hoje a gente tem o relógio que vai medir quantas calorias a gente gastou. Exato. A esteira também mede ali quantas calorias mais ou menos. Isso. No entanto, eu sou uma desconfiada desses números, doutor Roberto. Eu nunca acredito, e já falei isso várias vezes em rede social, eu sempre jogo para menos. Eu falo, não, vai me enganar não. Mentira. Não queimei isso tudo não. E é mais ou menos isso que você vai contar. Até porque tem também, Carol, eu quis fazer aqui uma coisa mais simples das pessoas entenderem, porque tem individualidade sim. O quanto o teu corpo queima fazendo meia hora de bike depende da velocidade que você vai pedalar, depende do teu peso, depende do quanto você tem de massa muscular. Então é óbvio que tem variações aí, tá, Carol? Tá. Mas aqui eu queria que as pessoas entendessem como é essa questão, tá? Então vamos lá, você precisa emagrecer e resolve fazer um plano alimentar onde você vai cortar 500 calorias aí do que 500, 600 calorias daquilo que você vinha fazendo, tá? E, óbvio, isso geraria em média até meio quilo a menos por semana. Então, às vezes você vai sofrer aí todos os dias cortando 500 calorias e ao longo de um mês você pode diminuir pelo menos uns 2 quilinhos. Se você corta 1000 calorias por dia daquilo que você comia, você pode emagrecer até 1 quilo por semana, isso daria até 4 quilos mês, tá? Agora vamos ver como a conta aqui é complexa, tá? Então o que eu fiz aqui, Carol? Eu peguei 4 atividades físicas que as pessoas costumam fazer mais. Coloquei aqui corrida, coloquei bike, coloquei natação e coloquei musculação, que é o que a maioria das pessoas procura fazer. Tá. Então aqui eu vou colocar, Carol, quantas calorias se gasta nesses treinos aqui. Então vamos pegar um exemplo aqui, 30 minutos de meia horinha, tá? Meia horinha, hein, gente? O que já não é fácil, hein? Quem vai correr sabe que meia hora parece que você está morrendo de tanto esforço. Você gasta, em média, 300 calorias. Falando aí, pensando na mulher, né, doutor Roberto? Isso. O homem pode gastar um pouco mais. Isso, existem individualidades, tá, Carol? Eu nem quis colocar essas individualidades, senão a gente ficaria com tanto detalhe que quem está em casa ia ficar um pouco confuso. Depende do quanto você corre, velocidade, se é homem, se é mulher, tem variações. Aqui eu fiz uma aproximação, mais tá, ou gente? menos. Uma Ok. aproximação. Vamos pegar aqui, ó, 1 hora de bike, 60 minutos, coisa pra caramba, hein? Você gasta 600 calorias, em média, fazendo 1 horinha de bike, tá? Pegar a natação aqui... Mas não é passear no parque, Não, é intensa. Aqui 10 quilômetros, aqui seria 10 km por hora, aqui mais ou menos 10 km por hora também. Até mais, até mais, até a bike mais, dá até pra- mais. Dá para correr mais. Natação, vamos colocar 30 minutos de natação. Isso queima em média 300 calorias também, Carol. 300 calorias. É bastante tempo para 300 calorias. E musculação? Musculação dá uma média, se você fizer 60 minutos, de 1 hora de musculação, que é coisa pra caramba, a maioria faz 30 minutos. Isso daria uma média de 500 calorias. Meia hora seria 250 calorias. Então, isso aqui é o esforço que você faz. Então, primeiro raciocínio, a pessoa precisa emagrecer e não quer abrir mão de continuar comendo o que come, quer só fazer atividade física para emagrecer. Então, para ela cortar 500 calorias por dia, que é o exemplo que eu dei, ela teria que fazer quase 2 horas, quase 1 hora todo dia de corrida. Teria que fazer 1 hora de bike, né? Teria que fazer quase 1 hora, coloquei 30 minutos de natação. E teria que fazer aí pelo menos 1 hora por dia de musculação, né? Dando esses exemplos. Agora, vamos ver como é fácil recuperar isso, Carol. Vamos lá. Vamos lá. Eu brinquei com o doutor Roberto, seguinte, né, vamos pensar junto Tá. nesse raciocínio.
Falei, doutor Roberto, ontem eu corri meus 10 quilômetros e tal, então deu um pouco mais do que isso, foi um pace legal e tal. Falei, mas ele conhece meu peso, minha estrutura, minhas porcentagens? Falei, doutor Roberto, não queimei nunca mais do que 300, 350. Aí, se a gente for pensar, aqui a gente está falando de Eu trouxe alguns opções exemplos. mais calóricas, mas eu vou falar de uma opção saudável. Sim. Gente, 350 calorias, são 2 filés de frango e o azeite da salada. Pasmem, 2 filés de frango. Filé de frango mirradinho, hein? 100 graminhas só. Então você põe 2 ali, dá uns 200 Isso, gramas. isso. Mais uma colher de azeite na salada, Capaz de passar, viu, Carol? 350 calorias. 350. Aí você correu, aí você comeu o filé de frango, a salada, você fala, mas gente, eu não saio do lugar. Pode seguir daí. Não, e mesmo. Vamos Não, e no gostei de raciocínio. você falar isso, Carol, mesmo com opções saudáveis. Calorias estão nos alimentos saudáveis e nos alimentos que não são tão saudáveis. Óbvio que os não saudáveis não te nutrem, né? Uma coisa é comparar uma proteína animal e um azeite, que são excelentes alimentos, com açúcar, com refinado, com coisas que não são tão saudáveis assim. Então, né? Então vamos lá. Agora para os engordativos. Carol, ó, eu vou pegar uma fatia de 100 gramas de bolo, tá? Que não é uma fatia grande, deve ser uns dois dedos e olhe lá, tá? Se for um bolo simples, se não for recheado, mais ou menos 300 calorias, Carol. Ou seja, você correu aqui meia hora e numa sentadinha aqui comeu um pedacinho de bolo simples, recuperou essas 300 calorias. A Glaucia tá chocada. Tá. Ouvindo, tá? Se for bolo recheado, aquele de aniversário, cheio de cobertura, 450 calorias, Carol. Nossa. Meu Deus do céu, você recuperou praticamente um treino de 1 hora de Nossa. musculação. Então você queimou, depois recuperou. Um pedaço de pizza, né? A média é mais ou menos 300 calorias também, Carol. Eu trouxe tudo que é parecido com 300 calorias. E se for simples, aquela só com mussarela, tá? Tá. Se for recheada, pode chegar com bacon, pode chegar a 450 calorias, tá? Se for aquela que ainda tem a linguiça lá. E o bacon, a calabresa. calabresa, uma coxinha, uma simples coxinha, tá? 300 calorias em média, tá? Porque ainda é fritura, hein, gente? Nada bom para a saúde. Sabe aquele combuzão do lanche pronto, né? Do fast food? Mais ou menos, pasmem, 900 calorias. Aquele que vem um sanduíche, o refri e a batata. 900. Se você gastou, você fez 1 hora de bike e mais meia hora de natação. Puxa, e ó que quem consegue fazer isso é porque tá bem, viu? Numa sentadinha, num lanche rápido, recupera tudo, Carol. E aí, muitas pessoas falam, então, que não saem do lugar e mesmo... Não, mas eu tô até tal... Né? Porque repõe de uma forma que a atividade física realmente não vem para otimizar essa questão da dieta, mas ela acaba ficando um empate, um 0 a 0. O 0 a 0, porque 0 eu quero. Pode ter certeza, a gente vê nas pautas aqui muitas pessoas falando, eu estou fazendo atividade física e não estou vendo resultado. Ou estou fazendo dieta e não estou vendo resultado. É porque essa dieta não está correta, ela acha que está cortando as calorias, mas está recuperando, às vezes, em outros alimentos. E as pessoas que saem da academia já param ali na lanchonete e já recupera tudo que queimou. Não adianta, Carol. Agora, uma coisa é certa, a gente não pode negar. O que a atividade física faz, e isso é imprescindível, é otimizar o seu metabolismo a seu favor. Na atividade física, quem começa com frequência, começa a ter uma sensação de mais saciedade. Hoje tem estudos mostrando que a atividade física otimiza regiões do cérebro que você fica mais saciado. Então isso é muito bom. Né? Se você ganha massa muscular fazendo atividade física, depois o seu motor vai queimar mais do que você come. Isso também é muito interessante. Então é óbvio que a gente precisa usar aí, eu acho que o conjunto da obra, Carol, que eu acho que é o que eu quero que as pessoas entendam. Se você estava sedentária e resolveu emagrecer e fez uma dieta cortando 500 calorias, até deu certo, você diminuiu os quilinhos que você queria. Se você inserir atividade física depois que fez a dieta, né, chegou no peso que você desejava, aí você ganha a vantagem de poder comer aquilo que você havia cortado. Se você fizer atividade física e queimar o que você voltou a comer, teu peso não volta. Então, para evitar a volta do ganho de peso, o que a gente chama de reganho de peso na medicina, a atividade física, os estudos mostram que é muito interessante. Para você não voltar a ter o peso anterior, desde que você mantenha a atividade física para a vida. Fazer só um mês, depois parar e voltar a comer tudo errado, volta a engordar. Estão perguntando do japonês, a comida japonesa, doutor Roberto. Ai, gente, comida japonesa é uma paulada.
Ah, deve ter uma média. Eu boto igual isso aqui. É porque tem, né, Fácil, 900 calorias. os peixes mais gordinhos, o salmão, o atum, são peixes com teor de gordura um pouco maior. Então, eles têm um valor calórico que não é baixo, Carol. Eu não sei, é óbvio, né, depende do tamanho da porção, mas a média de um temaki, ainda mais se tiver com recheio, é mais ou menos umas 500 calorias, no mínimo. Não, um jantar japonês, gente, é de jantar 900 japonês, a 1.000 tranquilo, e se eu aí, comer mais enfim, coisas. Se ainda tiver alguma coisa de bebida acompanhando e se colocar ainda mais o molho de soja, com mais sal, porque incha, que é uma coisa. Eu tenho a estratégia, eu organizo a minha refeição da comida japonesa. Entendi. Ela tá marcada. Vai ser tal dia, vai ser dessa forma. Aí o que eu faço? Eu treino antes ou no dia seguinte, treino bastante. Entendi. E na refeição que antecede, eu como só salada. Entendi. Tô sendo muito honesta. Entendi. Porque você me conhece, você sabe que eu sou disciplinada Sei. um pouco a mais até da conta. Mas, gente, é realmente uma refeição extremamente calórica, ainda que saudável. Ainda que o peixe é saudável, mas vem agora um azeite trufado que resolveram colocar na história, que também fica gostoso, aumenta ainda mais a caloria, né? Sim, se você descuidar do total calórico, mesmo sendo saudável, você acaba ganhando peso. Mas pelo menos, Carol, sua escolha é saudável, queira ou não dá diferença, né? Porque isso também parece que a quantidade de nutrientes que você ingere numa refeição, mesmo que ela seja mais calórica, isso traz benefícios metabólicos em relação ao pedaço de bolo, à massa que são calorias com pouquíssimos nutrientes, né? Muitas Sem calorias dúvida. e poucos nutrientes. É verdade. Então a escolha também influencia, mas o total, né? E é bom você falar, Carol, que eu escuto no consultório. Minhas escolhas são todas saudáveis, por que eu não emagreço? Porque talvez você esteja comendo o saudável mais do que o seu corpo necessita em termos de calorias. Né? E acaba no final ficando no 0 a 0 ou não dando certo a estratégia. Então acho que unir as duas coisas, pelo menos fica essa mensagem, seria o perfeito. Otimizar com atividade física. Vamos para lá, doutor Roberto? Vamos sentar que a Malu vai começar com a receita. Bora. Tem um monte de pergunta para você responder, que a gente vai juntar tudo com o CREA aqui para chegar no objetivo, não é verdade? Verão tá aí, a gente não tá pensando só no verão, nós estamos falando de saúde preservada, né, Malu? Exato, Carol. As pessoas confundem muito, né? Elas começam a seguir dietas, né? E entendem que elas não reeducam as suas escolhas, né? E aí, aquilo que você começou falando hoje no programa, né? A gente começa comendo pelos olhos. Gente, a forma que a gente prepara o alimento, a forma que a gente disponibiliza ele, que a gente serve ele, vai fazer com que você tenha mais apetite. E mostrar que comer bem e de maneira saudável é fácil, as pessoas se enganam muito. E outra, hoje, algumas escolhas, né, alguns alimentos, a gente acha que são saudáveis. Eu estou tirando glúten, então a partir disso é saudável, eu vou emagrecer. Não, se você começar a colocar muitas farinhas refinadas, muito amido, também você vai cair nessa cilada. Vai ter as mesmas calorias, às vezes até mais, né? Eu não tô usando o açúcar branco, mas eu tô usando demerara. É a mesma coisa, é um pouco mais saudável, não tem química, mas em termos de calorias é igual. Então tem que olhar tudo isso. Eu vou brincar, antes de passar os ingredientes, eu vou brincar com a Gláucia. Eu pego no pé dela. E a mãe dela, dona Laura, tá me assistindo, vai falar, por que tá pegando no pé da Gláucia? Ela outro dia me contou que depois do treino ela come uma bisnaguinha. Ai, Carol, mas é integral. Fala nada, Gláucia, fala nada. Ela vai pensar agora depois da nossa pauta. Pense, Gláucia. Vamos para uma torta como essa? Bora lá, ingredientes na Carolzinha. tela. Eu quero minhas meninas todas. Mas a Gláucia tá bem. Não, ela super tá, bem. ela é Tá linda. magra, ela é. Mas você imagina se ela não comesse a Não, bisnaguinha. magra, tem um corpão. Entendi. Que maravilhosamente estaria. Entendi. Não, eu falo, gente. Minhas meninas aqui tudo sabem. Vamos lá. 3 abobrinhas médias. Ó, isso, ainda é uma receita acessível, como você colocou. 2 ovos. Meia xícara de chá de farinha de grão de bico. Meia xícara de chá de creme de ricota light. 2 colheres de chá de fermento químico. 1 colher de sobremesa de pimenta em flocos, adorei essa ideia. E sal marinho e azeite a gosto. É só isso, a gente vai virar essa torta gigante. E ó, pra não falarem que eu falei mal e tal, não é que eu tô falando mal da bisnaguinha. Mas não precisa comer todo dia, né, doutor Não, Roberto? sim, lógico, Fazer lógico. Existem boas rodízio. escolhas. E você deixa pode pro final fazer de escolhas semana. melhores. Isso. Olha que delícia, exato. final de semana, aquele café da manhã que é mais... Que a gente não tem Isso. tanta hora e corre tanto, vira até mais prazerosa, né? É verdade. Eu sei. Exatamente, Acho Carol. que vale pensar nesse. Bom, Vamos lá. essa receita é uma receita muito simples, gente, tá? Ela
é fácil, é praticamente misturar, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou usar aqui, eu vou começar a fazer a base da torta, o meu creme. Eu tô usando, Carol, creme de ricota, tá? Porque é mais fácil, né? E hoje você encontra ele num bom preço hoje nos supermercados. Mas você pode fazer também aqui um bechamel, um molho branco, né? Com farinha integral, você pode fazer um molhinho branco aqui e servir também de base ou mesmo usar iogurte, tá? Nessa substituição. Tenho 2 ovos, tá? Que eu vou usar aqui. E eu vou usar a farinha de grão de bico. Essa farinha de grão de bico, Carolzinha, eu posso substituir por qualquer versão de farinha integral, tá, gente? O importante é que ela seja integral. Vai usar farinha de arroz? Tenta a versão integral, porque a versão integral, Carol, ela tem mais fibras. E essas fibras é que promovem a saciedade. Então, quando você vai comer, quando você vai preparar um prato, você tem que pensar na sua saciedade. Então, quanto mais rico em fibras for a sua receita, maior vai ser a tua saciedade. Você vai comer um pedaço e vai ficar satisfeita, tá? E tem que peneirar, né, Malu? Fica melhor, né? Eu gosto, Carol. Muda, né? Porque você não fica com... Você não tem perigo de você ter aqueles carocinhos na massa, entendeu? Então, pode ser farinha de trigo integral, pode ser farinha de arroz integral, pode ser farinha de aveia ou farelo de aveia, que tem até mais fibras, tá? Então, é isso. Nós vamos mudar uma dessa bastante, mesmo, né? Dessa Carol. forma Isso. redondinha. E aí, ó, eu vou dar uma mexida aqui. Ó. De volta com o nosso Você Bonito. Oi, coisa boa, que esse assunto tá maravilhoso, mas a gente continua com receita da Malu. Bora. Então, gente, misturei tudo, muito simples, tá? Então, eu tenho 2 ovos, tenho meia xícara de farinha de grão de bico, que eu poderia trocar por qualquer farinha integral, tá? Tenho aqui também o creme de ricota, que poderia ser um molho branco, pode ser um iogurte, pode ser tofu, quem for vegano, tá? Inclusive, quem for vegano, Carol, dá para colocar mais meia xícara aqui de farinha de grão de bico, gente, e tirar os ovos, tá? Substituir 2 ovos por meia xícara de farinha de grão de bico. Legal. Vou colocar aqui o sal, tá? Um pouquinho de sal. E vou colocar, Carol, 2 colheres aqui de fermento químico, tá? Que é aquele fermento que a gente usa para fazer bolo, gente. Ok? Para poder, como a gente está falando de atividade física, então a gente vai falar de termogênico, tá? E fora que fica uma delícia, gente. Quem gosta de uma pimentinha, fica muito bom. Então eu coloquei aqui essa pimentinha calabresa, tá? E ó, misturei. O que eu vou fazer, gente? Tenho aqui a minha abobrinha, que eu só passei ela na mandolina, né, naquele fatiador de legumes. Vou colocar todas aqui dentro. Ó, que simples. Tá tão bonitinho esse corte, hein, Malu? Então, mas é fácil de fazer, gente. E ó como tem muita abobrinha pra render, né, assim, pra ter bastante. E rende, viu, gente? Rende e ela fica bem gostosa, tá? Ó, só misturar, Carol, deixar com que todas as fatias peguem um pouco deste creme, que é a minha massa, tá? Então, eu já tenho sal, eu tenho todos os meus temperos aqui. Ó, e 3 abobrinhas rendem bastante, tá? Ó, tá aqui, hoje acabei. O que eu vou fazer? Vou passar para uma forma. Certo. Simples, gente, só vou untar. Não preciso nem enfarinhar, dá só uma untada. Vou colocar ela aqui. Você faria, a minha massa, Malu, outros legumes também que podem dar textura, enfim, que vai ficar bom também? Sim, como a gente está fazendo uma pauta mais low carb, eu acho que é interessante que a gente use legumes, verduras que sejam mais ricas em água, tá? Mas você pode fazer sim, chuchu, berinjela, dá pra fazer com várias, ó. Gente, ó, coloquei aqui, tá aqui. O mais difícil dessa receita é cortar a abobrinha. Exatamente. Olha que legal. Além de tudo, é prático. Deixa eu só virar assim que fica mais fácil pra mim. Aqui, tentando fazer de cabeça pra baixo, tava difícil. Ó. E aí você vai ajeitar aqui na forma, ó, pega bem esse creme, tá, gente? Porque esse creminho aqui que é a nossa massa. Ó, ajeita bem na forma pra ficar bonitinho.
Ó. E ela já dá o acabamento, assim, né, pelo corte, né? Não precisa Exatamente. nem colocar mais por cima. Não, não precisa, Carol, ó. Só assim, gente. E aí, o que acontece? Vou levar ao forno, 180 graus, 20 a 25 minutos, tá, gente? Rapidinho, só para dar aquela dourada por cima. E daqui a pouco sai uma quentinha, né, Malu? Exatamente. Vamos para a perguntinha do público já, Márcia? Vamos lá? Daqui a pouquinho, então vamos falar dessa questão das atividades, doutor Roberto, que eu acho que as pessoas acabam tendo... A gente conhece nosso corpo, mas a gente não conhece tanto assim. Então, eu tenho uma impressão que a gente acredita que o corpo precisa muito, né, a gente acha que ele precisa muito mais do que ele realmente precisa, pensando nessa questão de ingesta, de ingesta alimentar, né? E você fala, mas eu gastei, nossa, foi tão difícil a atividade, nossa, exigiu tanto, eu tô tão cansada, que a gente acha que uma coisa ali, por exemplo, a fatia do bolo, não vai dar tanta diferença. Então, né? Eu acho que isso, como você coloca muito bem isso, eu sei, para os seus pacientes, do quanto a gente tem que ter uma mentalidade do que é um prato que é o suficiente para a gente. Lógico, lógico. E isso é algo que não tem como mudar, Carol. Por mais que venham modas, dietas, né, qualquer tipo de argumento que fuja da fisiologia vai dar errado. Então, a gente tem que primeiro entender a nossa composição corporal. Então, e também o quanto, né, se a gente falar de volume, né, quanto eu como ao longo do dia para ter peso estável, para ganhar se eu estou muito magro ou para emagrecer se eu estou com sobrepeso ou obesa, existe uma fisiologia por trás disso e uma individualidade, Carol. E as pessoas que vão fazendo por conta própria não entendem isso. Então, por exemplo, existe se eu pegar duas dietas no mesmo valor calórico, vamos pegar um exemplo aqui, 2 mulheres com 60 quilos. Ambas querendo emagrecer um pouco, tá? E você dá 1.500 calorias, pega 1.200 calorias, que é a maioria das dietas hipocalóricas, fica em torno de mais ou menos 1.200 calorias. E você faz para as 2 pessoas a mesma dieta de valor calórico para 2 pessoas de 60 quilos. Você vai ver que o resultado não é igual. Uma pode perder um pouco mais, outra um pouco menos e às vezes nem perder. Porque para se chegar a um valor calórico correto, o quanto comer para ter uma perda de peso, vai depender da sua idade, sua altura, se é homem, se é mulher e o quanto você tem de massa magra, Carol, que é a sua massa muscular. Existe um número chamado taxa metabólica basal, que qualquer nutricionista sabe disso, que para calcular um valor calórico correto, para perda de peso, leve em consideração esse número, taxa metabólica basal. E ela é individual, não é igual, porque vai levar em consideração idade, altura, sexo e o tanto que você tem de músculo, de massa magra. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma massa magra um pouco mais avantajada, ela queima mais aquilo que ela come em relação àquela que não tem. E dando o mesmo valor calórico, uma vai conseguir queimar mais, outra vai queimar menos e não vai ter o mesmo resultado. Então, existe muita individualidade, Carol, não é uma coisa... E na prática a gente vê o seguinte, 90%, tá falando com a Carol aqui, 10% das pessoas podem ter uma disciplina, estão muito focadas. Não chega a 20% na minha estatística de consultório. 80% acredita em duende. Acha que, nossa, eu fui, fiz uma atividade física power e subestima aquilo que ela comeu depois, como se aquilo não fosse ser tão, não fosse fazer tanta diferença, né? Mas pega aí um pão com manteiga tem aí uma média de 200 calorias, quase 250 calorias, dependendo do quanto você põe de manteiga, tá? E você recupera isso fácil, né? Você sai ali do treino, passa na padaria e fala, bom, paguei, tá pago. Aí vai lá e recupera, está pago, ainda sobra. Então, quando eu escuto no consultório, ó, não estou emagrecendo, não estou fazendo dieta, estou engordando, aí eu já acho louco. Falo, não, mas peraí, você está ganhando peso fazendo dieta? Eu não entendi. Aí eu fui fazer atividade física e comecei a ganhar peso, engordei fazendo atividade física. Como é que você ganha calorias queimando? Não pode, então isso é antifisiológico. Alguma coisa está errada aí nas suas escolhas e o treino às vezes está muito fraquinho, né? Você fala 10 minutinhos de esteira, nossa, queimei pra caramba. Nada, você queimou 10 calorias e olhe lá. Então tem que ser um treino de verdade, né? Perguntinha do público então, doutor Roberto. Vamos lá para tirar as dúvidas. Quem escreveu pra gente na tela. Cris, obrigada, um beijo para você. Estou obesa, como devo começar? Dessa paciente, é uma das tarefas mais difíceis e a mais importante, talvez, né? Sem dúvida. Primeiro passo é começar uma sequência de atitudes aí, de ações, né? Primeiro, Cristina, entender se você chegou à obesidade por algum problema real, que não seja só o erro na alimentação. Então, a gente vê hoje pessoas com hipotiroidismo, com ovário policístico,
com algum facilitador do ganho de peso, né, metabolicamente falando, e que tem que ser visto, porque senão você não consegue chegar onde você deseja. Então, exames médicos, primeiro degrau, saber, tem algum problema que está me levando à obesidade, ou até não tinha, me tornei obesa e passei a ter um problema metabólico, porque a obesidade pode levar a um quadro chamado resistência à insulina, que dificulta muito a perda de peso. Então, exames laboratoriais é o primeiro degrau. Vá no teu médico e converse com ele sobre isso, tá? Analisar a sua composição corporal, como ela está hoje, né? Porque a gente fala peso de uma maneira genérica, né? O meu peso é X, eu tenho 1,60 e 80 quilos. Mas do que são compostos esses 80 quilos? O que é sua massa magra? É teu peso sem a sua gordura. Né? E isso influencia no metabolismo. Será que você está com uma massa magra, ou massa muscular principalmente, em quantidade muito pequenininha, o que também faz você ter dificuldade de ter algum benefício até na atividade física para queimar as calorias que você come? Né? Então isso tem que ser visto. Efeito colateral de medicamento. Será que você toma alguma medicação que o efeito colateral é levar ao ganho de peso? Existem alguns antidepressivos, alguns medicamentos psiquiátricos, uso de corticoide, uso de antialérgico, de uso muito frequente, pode levar a ganho de peso. E você também tem que olhar por esse ângulo, né? E não vai sair fazendo uma atividade física que não seja orientada, porque se você está pesada, né, se você está com peso excessivo, vou pular corda para emagrecer, você vai lesionar teu joelho. Então você não vai fazer um crossfit estando obesa, que você vai ter lesões. Então precisa de uma orientação de alguém da área da educação física para te orientar qual a atividade física permitida que não vai te lesionar se você está com obesidade. Mas tem que procurar ajuda, né, doutor Total, Roberto? Tem total. que procurar, Cris. Total, Carol. Porque aliás, o resultado sem isso... vem, tem que, né? Eu tô aqui para realmente estimular. E Carol, eu acho que desde que eu venho aqui, desde as primeiras vezes, todos percebem isso não é nem mérito, não é obrigação de quem é da área da saúde. O quanto eu bato na tecla de procure ajuda especializada. Médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, porque todos eles... Chefe de cozinha. Sempre esqueça, é uma aluno e Por favor, eu vou ficar desempregada. E nutre, né? Chefe de cozinha funcional, né? Que seja funcional, porque tem chefe de cozinha que só faz coisa gorda. Sim, tem que ser para estar aquela orientação com uma comida gostosa. Sem dúvida. Eu defendo a equipe multidisciplinar, Carol. Eu acho que ninguém sozinho resolve, não. E nem a pessoa por conta própria, pelo amor de Deus, procure ajuda. Senão não dá certo. Comer bem, né, doutor? Comer bem faz parte, né? É reeducar a alimentação. Mostrar que pratos fáceis e saudáveis fazem parte, né, de uma vida mais saudável. E a Malu Cozinha, que vocês não têm noção, gente, é muito boa. Eu tô já louca para experimentar. Tem perguntinha para você. Vamos Quem lá. escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Fátima. Um beijo. A farinha poderia ser de oleaginosa? Então, eu preciso de uma farinha que ela me dê um pouco mais de liga, né? Como você está usando ovo, então a farinha de amêndoas, a farinha de castanhas até ficaria boa, sim. Mas você pode usar de sementes, né? Pode ser, como eu estou usando, a de leguminosas, né? Você poderia usar também uma farinha, por exemplo, de lentilha, de ervilhas, né? Hoje tem muitas, né? Então, você pode usar também. Sem problema nenhum. O importante é entender que, assim, gente, este prato, essa receita, ela é uma receita que ela é fácil, barata, com coisas que você hoje tem na feira. A gente sabe hoje a dificuldade que estão as coisas, o preço que estão as coisas. Isso, gente, assim, as pessoas às vezes pensam, né? Comer bem, comer saudável é mais caro. Não. Aqui você pode fazer com qualquer farinha integral. Você pode trocar o creme de ricota, pode trocar por um bechamel branco, um molho branco. Então, assim, você vai ter como fazer substituições nesse prato. E usar outros legumes. Pode fazer de chuchu, pode fazer de tomate, pode fazer de berinjela. E é tão fácil, gente. 20 minutinhos de forno. Aproveita que o forno já está quente, vai lá e faz a tua receita. Tem mais uma perguntinha para você, mas vou fazer também uma que eu pensei outro dia. Eu falei, vou esperar quando o Malu estiver lá. Por exemplo, nessas receitas a gente pode acrescentar um scoop de whey ou de proteína de ervilha? Pode? Pode. Tudo bem? Não vai mudar a receita, não vai... Não, você vai alterar um pouquinho o sabor, né? E de repente você vai ter que aumentar um pouquinho o líquido. Tá, aquelas que não tem sabor. Porque às vezes é legal, às vezes a pessoa não chega na condição de proteína do dia. E precisa adicionar. Nossa, imagina adicionar assim, né? Pode. De repente dá uma consistência? Pode? Sim, pode, sem problema nenhum. Então, tá? mais pode colocar. Na tela. Tá uma delícia. Fabiola, obrigada, um beijo. Quantas calorias tem essa torta? Posso substituir o almoço ou o jantar por ela? Eu sou boa de conta. Vamos juntas, Malu? Vai, Carol. Você calculou antes? Não calculei. Uma desse Carol tamanho? vai.
Calma lá, vamos juntos. São Vamos 2 lá. ovos. Quanto tem 2 ovos? E um pote do creme de ricota. Meio pote. Meio Meio pote. pote. Então, calma. Pera aí, eu vou fazer essa conta. Gente, a aqui. abobrinha light, é hein? zero. A abobrinha É você não creme de conta. A ricota abobrinha, light, se é. bobear, ela é negativa porque a gente gasta mais para digerir do que o corpo. Então, você botou... Era o light. Então, calma. Ela inteira. E agora de grão de bico que eu preciso pensar. Farinha de grão de bico, meia Olha, xícara, meia xícara. Eu pensaria aí, ela toda, se tiver... 350, 400? Por aí, no Estourando. máximo 500, se for Não, colocar um 500 pouco mais de Não tem, de azeite. não tem azeite, gente. Não tem, Não, tem. então tem não gordura. passa de Tem um pouquinho do 400, queijo, não passa de 350, 400. É isso aí. ela inteira. Então, mas você não vai comer ela inteira. Você vai Isso aí dá para dividir. 4 pessoas brincando. Exatamente. São 4 porções porque você vai servir com uma salada. Quando você vai preparar seu prato, isso é uma dica, gente, assim, equilibra. Tem que ter um bom carboidrato, uma boa fibra, uma boa fonte de gordura e uma boa fonte de proteína. A gente tem tudo aí nessa torta. Verdade. Então você pode colocar mais fibras. Acompanha com uma salada, que você vai ver que vai ficar perfeita essa refeição, tá? Arrasou. Boa, Fique né, agora, gente? Glaucia, mais pergunta tão bom que eu desorientei. Mais perguntinha, olha lá. Ai, que delícia. Salete, um beijo, obrigada. O jejum, ai sabia, ainda bem que alguém perguntou, senão eu ia perguntar. O jejum pode potencializar uma dieta hipocalórica? Há resultado positivo aliando os dois? Que pergunta, Salete. Faz o gol, doutor Roberto. É óbvio Adorei. que se isso feito de maneira criteriosa, porque a gente tem que entender que vai continuar valendo o que você comeu. Você pode fazer um jejum de 18 horas sem dúvida. e nas 6 horas que você tem direito de comer tudo errado, comer mais que deve, vai funcionar nada. Você vai ter prejuízos no metabolismo. O que se estuda hoje é associar o jejum intermitente com uma restrição calórica compatível que não te desnutra. Porque entenda também o seguinte, restringir, não como, fico horas sem comer, depois faço uma dieta hipocalórica com um baixíssimo valor calórico, disso para um limiar de desnutrição, de ter problemas metabólicos, é um pulo. Então você tem que fazer isso com supervisão médica e com um bom nutricionista do seu lado, para entender a sua fisiologia e falar para você o que você vai, que é o hipocalórico para você. Agora, estou obesa, estou diabética, pré-diabética, estou sedentária. Então, peraí, dá para fazer uma restrição calórica um pouco maior e ainda usar o jejum intermitente a seu favor, ok? Sem problema nenhum. Né? Agora, se você não é obesa, se você não precisa mais de perder peso e você quer continuar fazendo jejum e restrição calórica, isso tem que ser feito com muito critério para não começar a te desnutrir e você começar a perder massa magra, que é a sua massa muscular, que é o seu maior patrimônio do seu motor que queima o que você come. Então a gente tem que fazer isso com bastante cuidado, mas tem bastante estudos hoje com jejum intermitente e restrição calórica, mostrando bons resultados com supervisão profissional e não feita aleatoriamente. Exato, doutor. Sempre Vou importante. fechar com uma coisa muito interessante, porque assim, embora eu sou apresentadora, eu sei a responsabilidade que eu tenho das coisas que eu falo quando a gente está falando desses assuntos, que são assuntos muito sérios, e eu sou muito comprometida em tentar ajudar as pessoas, vocês sabem disso, né? Total, cara. Sim. Tem uma coisa que ao longo desses anos, como paciente, como uma pessoa que pratica atividade física, eu sou muito preocupada assim com o que está no meu prato, é uma coisa que me preocupa realmente há muitos anos. Eu estudo, converso com o Dr. Roberto muito, né? Que a gente também precisa, nas nossas escolhas, com as orientações médicas, fazer aquilo que a gente vai poder levar para o resto da vida. Porque eu vejo um monte de gente praticando atividade física, trocentas horas, pega um mês e faz 2, 3, um negócio assim, surreal, o que eu não condeno, porque às vezes a pessoa tem o tempo para isso, gosta, não vai fazer mal. Só que a gente tem que pensar que a gente vai envelhecer. Será que a gente vai conseguir levar até X idade, até X, né, momento da nossa vida, um treino de 2, 3 horas, com não sei quantos anos? É a continuidade, né, Carol? Então hoje eu corro, eu sei que corrida é uma coisa intensa e tem lá os contras também da corrida, mas hoje eu tento pensar que a corrida é uma coisa que eu sei que eu consigo. Então, eu corri 40 minutos, eu jamais fazer uma coisa que aumente tanto o tempo que eu não consiga sustentar até uma fase da minha vida que eu estiver mais velho. Eu acho que as pessoas não pensam nisso. E isso é uma coisa muito séria. Porque imagina, você colocar esse sacrifício durante anos da sua vida e aí chegar um momento que você só consegue manter o peso ou estar saudável se você treinar 3 horas por dia. Gente, isso não é legal. Entendi. Então pensem nisso também. Faça aquilo que é sustentável, que vai te dar saúde.
Sim. que vai melhorar, se você quer emagrecer, que vai te emagrecer, que você vai manter, mas que você possa manter pro resto da sua vida. Eu acho que isso Exato. não é, Sustentável. doutor Roberto. Eu precisava dizer isso nessa pauta, gente. Sim. É o que você consegue sustentar. Essa tecla que é que a gente bate há quantos anos, né? É que a gente vê os extremos, né? Ainda mais de uma década para cá, Carol, em redes sociais, dietas extremas, atividades físicas irreais. E a gente sabe que o que dá certo é a sustentabilidade, é aquilo que você consegue fazer hoje, amanhã e depois. A melhor atividade física é aquela que você faz com regularidade e que seja moderada. Isso é o que a ciência diz. A atividade física leve demais também, óbvio, é legal, mas não vai mudar muito a sua vida. O extremo, atividade física de alta performance dos atletas de alto rendimento, eles pagam um preço por isso, porque eles se lesionam e até envelhecem mais rápido. Então, atividade física correta, com uma boa orientação. E a alimentação saudável, ela não é restritiva, ela é apenas uma boa escolha. Você não precisa deixar de comer para ter saúde, mas se você escolher alimentos com menor valor calórico e alta densidade nutricional, ou seja, eu não como tantas calorias, mas o que eu escolho é rico em nutrientes, isso sim traz benefício. Porque você pode restringir também e comer também 500 calorias ao dia só com bolo. Eu vou comer 500 calorias em bolo. E aí, que nutrientes você está colocando no teu corpo? Então, acho que né, para fechar, é o bom senso, é a boa escolha, é o alimento saudável. Não precisa restringir, mas tem que ter inteligência na escolha, atividade física regular, com frequência, e é isso que vai trazer a sua saúde. Não é o extremo, né? Só fazer atividade física extrema e comer errado, restringir demais e se desnutrir. Então é mais bom senso, né, do que sacrifício. E falar, né, gente? Era É isso. isso. E vamos fechar falando de um recado da Malu. Quem quiser participar, vamos ajudar. Olha que bacana esse trabalho. Então, gente, isso aqui é um grupo de Jundiaí, tá? Os Solidários, eles fazem marmitas hoje para entregar para a população que está em vulnerabilidade. Hoje a gente sabe que as coisas estão difíceis. __, Os Solidários. É um grupo muito bacana. Eu e Roberto, a gente já ajuda eles há algum tempo. E assim, gente, todo mundo, se fizer um pouquinho, só um pouquinho, a gente chega lá. Exato. Então, assim, sigam eles nas redes sociais, _, Os Solidários. O Jorge, que é responsável por esse, né, por Beijo, esse grupo. parabéns pelo trabalho. Porque, gente, olha, eu vou falar uma coisa, a gente fala, mas são poucas as pessoas que vão lá e fazem realmente, né? Então, ajudem, _, Os Solidários. Essa camiseta aqui é da Carolzinha. Obrigada, gente, amei. Eu vou colocar nas minhas redes sociais também. Isso, eu acho que é Carol. isso mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com o maior alcance possível. E agradeço a Gláucia, né, de ter permitido que a gente Obrigado, pudesse. Muito obrigada. Você guarda pra mim, Malu? Com certeza. E todo Carolzinha. mundo vai lá que tem live amanhã, doutor Roberto, @ doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, e chefe Malu Lobo, também tudo junto. Muito obrigada, amo ter vocês aqui. Obrigado, A Carolzinha. gente pode falar de forma séria e isso faz toda a diferença. Obrigado, Um viu? beijo.